Olá a todos, bem-vindos ao canal dos Espaços. Eu sou a Isabel Guimarães e hoje damos início ao projeto Dar Voz aos Esquecidos. Este é um espaço sagrado, de escuta e de cura, onde trazemos à luz histórias, dores, silêncios que, durante muito tempo, ficaram guardados na sombra. Hoje temos connosco, com o seu nome verdadeiro, a Verónica, que corajosamente aceitou partilhar a sua história, intitulada Mágoas Reprimidas e a Inércia da Medicina. Antes de tudo, Verónica, muito obrigada por estares aqui. Este espaço é teu e gostava muito que começasses a partilhar com quem nos está a ouvir e comigo, e hoje aqui neste cantinho, a tua história baseada naquilo que ficou esquecido. Ou seja, o que tu nos disseste ao preencher o formulário, quando perguntamos se tivesses de dar um título à parte da tua história que foi silenciada ou esquecida, qual seria? E o que tu nos respondeste foi sentimentos e mágoas reprimidas que não soubeste expressar. O que é que ressoa em ti agora, ao fim destes dias, não é? Porque no fundo já nos preencheste este formulário há uns dias, ressoa em ti. Obrigada desde já pelo convite, e pelo trabalho que vai ser realizado. Eh, o sentimento que eu sempre tive desde pequenina foi que tinha muita coisa dentro de mim que tinha que ser falada e, eh, e eu nunca encontrei a forma de exprimir tudo aquilo que sentia ou que achava. Eh, Basicamente, sentia-me um pouco diferente na família, mais impulsiva, mais rebelde. Eu precisava da minha voz, precisava de falar, mas não me soube exprimir e provavelmente gritei, falei alto porque achava que baixo ninguém me ouvia e fui sempre mal interpretada, mal julgada. No crescimento, conforme a vida se foi desenrolando, eu cheguei a uma fase da minha vida em que comecei a Hum, calar para dentro o que sentia, o que pensava, sempre com a ideia de que seria mal interpretada e que compraria mais uma guerra e que não seria entendida. Portanto, comecei a calar tudo isso. No seguimento do calar, durante tantos anos, aquilo que eu achava que era injusto para mim, na minha ideia, aquilo que eu ia vivenciando, ia vendo, ia ouvindo, hum, deixei que os outros julgassem sempre à sua maneira, sem impor a minha razão. Uh, e isso trouxe-me doenças físicas, uhum, obviamente, uhum. desde algumas autoimunes graves, que me começaram a parar a forma de saudável de vida, não é? Até ao tanto calar um cancro na tiroide que quase me roubou a voz. Uhum. Portanto, tudo isso eu acho que foram mágoas reprimidas, porque como eu não me soube expressar em pequena, porque não tinha o conhecimento para, e não me conseguia fazer ouvir, mais tarde achei que precisava de paz na minha vida, principalmente ainda mais quando comecei a sentir-me doente fisicamente e ainda mais comecei a calar tudo aquilo que achava, ou sentia, ou via. E cada vez fiquei mais doente por isso, não é? Penso eu, porque Acho que eu eu, acho. não querendo, obviamente, não querendo interromper, mas a sentir a tua dor e ao ouvir-te falar neste ponto específico de dor, é impossível eu, como astróloga, que é o objetivo também, deste podcast, não olhar para o teu mapa natal e perceber que existe aqui uma energia muito forte que mostra que o que sentes não é um erro teu, é um desafio Hum, da tua alma. E falo-te muito de um ponto muito específico, a repressão da tua voz, o silêncio da tua voz, que está muito associado ao teu Mercúrio retrógrado em Escorpião na casa 12. Eu posso-te explicar.
Quando o Mercúrio está em Escorpião, a mente, a voz, não se contentam com o superficial. É quase como tiveste que sentir tudo com tanta intensidade. No entanto, o Escorpião guarda segredos, por medo da vulnerabilidade ou até mesmo da traição. A Casa 12 fala-nos muito do setor que está escondido do inconsciente. Aqui o Mercúrio é uma voz que fala para dentro, como se estivesses numa gruta submersa. Ela ouve-se perfeitamente, mas o mundo exterior, incluindo médicos, família, amigos, tudo que está à tua volta, parece não captar a frequência daquilo que tu estás a transmitir. E como ele ainda está retrógrado, pede interiorização, ou seja, a dificuldade, muitas vezes, de uma comunicação que está mais voltada para dentro. O que é que te parece isto, ao ouvir isto, Verónica? A verdade é essa, é que apesar de eu ser uma pessoa, perante as pessoas, que era extrovertida, que tinha, e nunca tive muitos amigos, mas tinha milhares de conhecidos com quem convivia, durante a minha juventude, apesar de ser essa pessoa que sempre se apresentou assim ao mundo, a verdade é que dentro de mim havia muita coisa que sabia que não estava, já tinha essa visão que muita coisa se passava dentro de mim, mas que eu sabia que com todas algumas e com a maioria das minhas atitudes eu estava a ser mal compreendida, mal observada, as pessoas ficavam com outra ideia, recriminavam e, e tudo isso para mim foi complicado, porque para mim todas essas expressões externas eram inatas, eram correspondentes àquilo que eu sentia, ou pensava, ou achava. Uh, Claro que mais tarde na minha vida tudo acabou por mudar, porque casei, criei uma família, encontrei um caráter forte do outro lado também, que fez com que eu, a maior parte das vezes, reprimisse tudo isso, Uhum, porque no início eu queria falar, mas não era entendida e comprava guerra atrás de guerra, ou batalha atrás de batalha, e não uhum, chegava a lado nenhum, só ficava cada vez mais triste, mais doente, mais emocional. E então comecei a aprender de que era melhor calar, viver no silêncio, mas sempre moía essas emoções dentro, não é? Não, depois o casamento também trouxe pessoas terceiras que também não ajudam, não é? Não é fácil conviver com tudo o que vem agarrado a esse passo e tudo isso foi reprimindo, reprimindo, reprimindo. uhum, Entretanto, acabei por ficar mesmo doente, foi quando decidi que então sim, queria comprar a minha paz, porque durante aqueles anos todos eu vivi muito negligenciada para mim mesma e em prol dos outros. uhum, Porque assim me ensinaram, porque eu nasci no meio de mulheres antepassadas guerreiras que sempre uhum, trabalharam em função da família, da família, da família, dos filhos, dos maridos, dos outros, do trabalhar, do ter, do providenciar. E uhum, eu cresci com esse exemplo e cresci a essa imagem. E então eu achava que sim, que para estar bem perante toda a gente eu tinha que ser tudo isso. Mas pelo meio esqueci-me de ser para mim. uhum, E isso agravou, trouxe-me a doença. A doença, no fundo, eu acho que me trouxe o repensar da vida, por muito difícil que seja de digeri-la, não é? Trouxe-me o repensar, não é? Da forma de ser, de estar, de pensar que eu precisava de me resgatar a mim mesma, começar a perceber isso. Precisava de me resgatar a mim mesma, porque senão eu não ia estar. resgatar, no fundo, a voz que ficou em silêncio, o tal Mercúrio na Sim, casa 12, que no sim, fundo explica muito aquilo que tu sentes, mas que ninguém te ouve. É quase como tu falas uma linguagem da alma e com profundidade, enquanto, por exemplo, vens experienciar, disseste aí uma coisa extremamente importante. Quando criaste família, quando surgiram novas pessoas, começaste a ser mais ouvida, mas mesmo assim continuaste a sentir que não eras entendida. sim, Ora, incompreendida. isto reflete-se muito depois também naquilo que tu nos dizes no formulário, a tal inércia.
da medicina moderna, ou de quererem ver para além dos protocolos no alcance da cura. Ou seja, é como se este Mercúrio, apesar de progredir, e já vamos falar sobre isso, os protocolos médicos falam uma linguagem de superfície. Só que o teu desafio é trazer essa voz das tuas profundezas para o consciente sem medo de ser julgada. Que é uma parte difícil, não é? Claro. Porque com tanto julgamento durante a minha vida, até ao dia de hoje, não é? Porque ele existe, apesar de Uhum. eu nunca ter, exteriormente, eu nunca valorizei muito o que os outros acham ou pensam. Eu continuava a viver sem pensar nisso até uma determinada fase da minha vida. Ah, dizia sempre, não me interessa. Mas o problema é que é verdade que vão ficando sequelas por dentro de, opa, mas realmente pensaram isso de mim. As coisas acabam por ficar internamente no pensamento Uhum. e isso depois faz-nos moldar um bocado a nossa forma de reação externa Exato. e acaba por nos abafar, não é? E se Basicamente reflete no corpo, porque no fundo foi isso que aconteceu. a doença que enfrentas é a voz do corpo a dizer o que a boca calou. Foi isso que aconteceu. E depois, mesmo na trajetória da doença, mais mágoas se somaram, não é? Além daquela de começar a ter um corpo fragilizado na altura, com uma idade tão nova ainda, não é? Em que Que idade ninguém. é que te aconteceu? Eu comecei a ficar aos 30 e poucos anos doente. Uhum. Ou seja, cada dia é uma vitória, com muita alegria, não é? Com tudo aquilo, com todo o percurso que alcancei, mas ainda bem que existe a medicina, mas ainda bem que não confiei apenas na medicina Na medicina tradicional, certo? tradicional. O que quer dizer que Eh, começaste a ver paralelamente alternativas na medicina complementar, é isso? sim, porque na medicina tradicional eu comecei a achar que basicamente eu ia ficar toda a vida dependente de drogas químicas que não me trariam nunca a cura e poderiam me trazer uma evolução ou não da doença. E mesmo tomando essas drogas, eu percebi que a doença oscilava na mesma e muitas outras coisas em mim estavam a ficar denegridas e fracas e fragilizadas ainda mais, Uhum. porque vivemos à base de imunossupressores, nas autoimunes, não é? Eu E sei. tudo isso dá uma estabilidade à parte autoimune, mas fragiliza ainda mais tudo aquilo que já está frágil. E então comecei a querer ser ouvida de outras formas, tentar encontrar alternativas, perceber aquilo que poderia fazer por mim mesma, onde poderia estar realmente a verdadeira causa da doença, se nem os médicos me saberiam explicar, porque ainda não entendem qual será a causa mesmo de uma autoimune, ainda também estão nessa busca incessante, mas é Sim, uma busca muito científica. E sim. eu comecei a achar que, comecei a ter muitos episódios de, ok, vivi um dia mais ansioso, vivi um dia mais estressado, a minha doença, quando essa adrenalina baixou, piorou. E comecei a ter essas percepções e comecei a perceber, ok, então mentalmente eu tenho alguma influência em tudo o que me está a acontecer, na minha emoção, na minha forma de pensar, de reagir. Então comecei à procura de alternativas e comecei encontrei o Reiki na minha vida Uhum. e percebi que para muitos poderá não funcionar, mas para mim foi ouro sobre azul e começou a melhorar muito a minha parte emocional, de compreender, de entender, de querer realmente perceber de onde tudo isto poderia vir, para além do Uhum. físico, e mesmo fisicamente comecei a melhorar imenso com essas terapias, porque consegui libertar-me de imensa medicação. Claro que isto discutido com médicos, não é, de medicina tradicional, não querem sequer ouvir, a grande maioria deles, não querem compreender, não querem aceitar. Nós poderemos sugerir mesmo algumas coisas de naturopatia, de medicamentos mais alternativos que encontramos, mais naturais, outras formas, mas basicamente não nos ouvem, a maioria dos médicos não nos querem ouvir, que não conhecem, não sabem e não querem saber.
e baseiam-se apenas na a doença é igual para todos. E isso foi mais algo que me entristeceu, mas que esse empurrão fez-me virar-me para outras áreas que me trouxeram muito mais qualidade de vida e compreensão acima de tudo. A tua voz Uh, começou a ser ouvida. eu acho que sim, do outro lado. Uhum. Eu não estou a dizer que o médico não me ouviu. Ele ouviu os Sim, meus exames, ouviu as minhas se calhar análises. a terapeuta de Reiki e a tal psicoterapeuta faz com que te escute e não te Sim, ouça. acima de tudo, sim. Uhum. Acima de tudo, sentimos-nos ouvidos, compreendidos, independentemente de termos ou não termos, se calhar, a razão do julgamento no momento, mas sentimos compreendidos, sentimos mais direcionados e conseguimos começar a perceber melhor o propósito, o, uh, o porquê, talvez, do ter despertado esta doença, dela ter evoluído, Uhum. o porquê de aqui estarmos. A nossa mente começa a trabalhar de uma forma muito mais Para além de sábia. sentires a compreensão, começa a fazer sentido na tua história, que é esse o Sim, objetivo, não é? Quando sim, se foi começa. isso que eu comecei a perceber. É que, Uhum. no fundo, mesmo no meio de todo este sofrimento, e das consequências e das sequelas que a doença traz e continua a trazer, porque é algo que temos que conviver com, não É é? É a nossa crónico, alma acabas gêmea, por ter que viver com a doença, no fundo, mas faz que parte. trouxe-te também um grande desenvolvimento pessoal. Começaste a sentir que o teu Mercúrio está a começar a ser ouvido. Tu tens, de facto, no teu mapa natal a Lua, o Quiran e o Marte em Carneiro, sendo que Marte está retrógrado. E, portanto, a ferida da alma que vem lá de trás, conforme tu disseste, das mulheres do teu sistema que sofreram muitos e que eram mais vistas pela forma que executavam do que pela forma que sentiam. Sim, eram mulheres guerreiras pelo aquilo que despassavam para Uhum, fora, não é? De uhum. armas em punho, mulheres com uma garra que hoje em dia se vê muito, muito menos, não é? Pelo menos de arma em punho, agora acho que é mais uma garra interna que nós Uhum. desenvolvemos. Mas sim, mas dedicadas apenas para isso, para a família, para as lides da casa, para o trabalho, e eu nunca vi aquelas mulheres pensarem 5 minutos nelas, desde que Não acordavam tinham até tempo, se não deitarem, podiam. Uhum, era impossível. E uhum. então foram-se esquecendo. E foram mulheres que terminaram os seus dias, umas tiveram um sofrimento horrendo toda a vida, não é? E realmente nos últimos dias é que foram minimamente felizes e serenas, e outras viveram na doença, não é? E morreram na doença. E é triste perceber que mulheres que tanto se dedicaram aos outros foram negligenciadas nessa parte, não é? É quase como teres trazido esse padrão com o teu Saturno em Caranguejo, já agora, com a Lua em Carneiro, portanto, que é o regente, acaba por trazer aqui um grande desafio devido à quadratura, de quase trazeres do sistema essa linhagem e repetires. Ora, quando começaste a perceber que eu creio que, por aquilo que já conversamos um bocadinho, e também em off, e agora vou partilhar em on, neste podcast, que começaste mais ou menos há 3 ou 4 anos, num trabalho de maior estrutura e sabedoria de conhecimentos. Ora, uma das ferramentas fabulosas da astrologia é o mapa progredido, que é a progressão interna, relativamente à proposta que o teu mapa natal te traz. E é muito curioso ver no teu mapa progredido, que este Mercúrio, que está na 12 ainda por cima conjunto ao Sol, porque tu és escorpião, e agora só assim um à parte, hoje estamos a gravar ainda sob a influência da lua cheia de escorpião. É Escorpião. lindo, e o universo sabe o que faz. Ahm, que é o teu Mercúrio progrediu para Capricórnio. E Capricórnio quer sabedoria na palavra, quer ser ouvida com o seu devido tempo, com a sua devida estrutura, e depois esta lua progredida no último ano e meio em peixes a trazer-te.
a profundidade também espiritual da tua essência ligada às causas possíveis que te tragam essa somatização no teu corpo físico e tens trazido na mesma padrão da guerreira, das mulheres do teu sistema, mas agora, em vez de ser com uma espada, estás com a espada de luz. Ou seja, quase como a perceberes que não precisas estar na guerra. Demorei muitos anos a perceber que não precisava de falar alto e gritar para me expressar, Uhum. porque eu tinha muito isso, como achava que não me estavam a ouvir, não é? Que não me estavam a dar atenção, Padrão eu normal. gritava. E infelizmente por gritar, eh, apesar de amar os meus pais e de perceber que melhores não poderia ter escolhido, mas todos eles também tiveram as suas histórias, os seus padrões de vida, não é? E o que eu recordo quando era pequenininha era que sempre que eu gritava mais alto, levava um estalo na boca, não é? Que Hum. era padrão, porque a minha mãe também não tinha tempo para me ouvir, não é? Voltámos à Uhum. fase do eu tenho é que trabalhar e tu estás aí com, sei lá, tolices, não é? Uhum. Portanto, não havia propriamente muito tempo para sentar, conversar e, e pronto, e compreender os traumas e os dilemas de cada criança, não é? Uhum. E vivia um bocado assim. E então ainda falava mais alto, porque achava que assim que me iam Claro. ouvir. E pronto, e demorei muitos anos a perceber. Depois passei na fase do radical, se calhar, não sei se isso é influência de Escorpião ou não, mas passei da fase do gritar ao calar. É E, normal. Uhum. e, uh, e pronto, e demorei muitos anos e ainda estou à procura do meu ponto de equilíbrio, não é? E foi preciso ficar muito doente para perceber que, ok, é tempo de fazer alguma coisa. Mas sim, hoje em dia agradeço a minha doença, apesar de muita gente não compreender esta forma de sentir ou de pensar, porque ela fez despertar aquilo que eu realmente se calhar vim fazer esta vida, não é? A despertar a minha verdadeira missão de cura ou de crescimento, não sei. Pelo menos Eh, estás a começar a dar voz àquilo que é a voz que foi silenciada, certo? sim, é um pouco isso. Eu nasci numa família de três caranguejos, de muita emoção, com o escorpião a Está o querer, Saturno em Caranguejo no teu mapa a, natal, a ok? querer comandar o Muito mundo, não interessante. é? É um pai, uma mãe e uma irmã caranguejo, e então um lar muito emocional e um escorpião no meio de tudo isso. E também muita memória, ok? E muitos padrões Muito. repetitivos. Uma das coisas que te perguntamos no formulário também que respondeste foi a tua grande vitória. Vamos falar um bocadinho dela. Nós perguntamos-te, mesmo sentindo-te esquecida em algum momento, qual foi a maior superação que já conquistaste na tua vida até hoje? E a tua resposta foi reerguer-me mentalmente, superar a doença dia após dia, compreender finalmente que para poder ser super esposa, super mãe, para poder estar a 100% para todos, tenho de estar para mim, sem achar que é egoísmo. O que é que ressoa ao ouvir isto agora do que escreveste já há uns dias? Ah, traz muita emoção à superfície, Uhum. porque realmente foi isso que eu senti pelo menos durante, sei lá, desde que casei até começar este despertar, não é? Perceber que, primeiro, quando comecei a ficar muito doente, comecei a perceber que tinha que continuar. No início achei que tinha que continuar e que tinha que lutar, porque quando nós ficamos doentes, eu acho que só nos podemos fazer uma pergunta para a qual só há duas respostas, que é, eu estou doente e agora? Uhum. O que é que eu quero fazer? Quero tentar Uhum. melhorar ou deixo-me estar, não é? Uhum. E a minha Escolhes a essência doença ou a cura? é um Para poder pouco estar a isso. viver e aceitar a doença, não é? E eu, na altura, armei a minha arma em punho, não é? Porque A era, tal espada que trazes dos teus ancestrais. fazia parte da minha essência, não é? Tal como Uhum. eu vivi durante muitos anos, eu podia chegar a casa às 2 da manhã, mas eu ia ver se os meus filhos tinham feito os trabalhos de casa, se estava tudo organizado, porque eu vinha de trabalhar, mas
nem que dormisse 3 ou 4 horas, a casa tinha que estar gerenciada, eu tinha que ter a comida pronta, a casa limpa, queria ser super em tudo. Claro que o corpo rebentou, porque o dia tem 24 horas, não tem 48, não é? Uhum. Rebentou emocionalmente e fisicamente. Se calhar Uh, uma forma de seres ouvida é Acho que fazer foi o várias chamamento. coisas para poder provar que mereces Sim, o porque reconhecimento do outro. eu queria provar isso, eu achava que precisava desse reconhecimento, precisava que dissessem, ok, a tua casa está limpinha, ok, o teu filho Exato. está educado, ok, não Uhum. é? Ok, o teu trabalho está impecável. Eu precisava, se calhar, disso, não é? Porque o escorpião também precisa de ser alimentado no seu ego durante uma parte da vida, pelo menos penso eu. Pronto, e muitas vezes esse reconhecimento não vinham, porque as coisas iam correndo e as pessoas nem se apercebiam que alguém estava a comandar o comboio, não é? Claro. E pronto, e quando a pessoa ficou doente, o comboio teve que se comandar sozinho, e aí se calhar perceberam um pouco melhor de que algo falhou, não é? Uhum. Começou a descarrilar alguma coisa. Mas primeiro quis muito reerguer pelos meus filhos, que eram pequenos, e eu era assim, eu não posso desistir da vida, eu tenho que estar aqui por eles. No início foi muito isso, porque lá está a minha intuição de eu tenho que estar é para os outros, não é? Uhum. Depois comecei a perceber que não era esse o caminho, quando encontrei estas terapias de Reiki e comecei a fazer toda esta reflexão e comecei neste crescimento, comecei a perceber de que não, estava na mesma a ser para os outros e eu precisava de me curar a mim e por mim, e precisava de me resgatar a mim e precisava de estar para mim. E então, se eu estivesse bem comigo mesma, eu ia conseguir que as pessoas à minha volta também começassem a curar e a estar bem. Ou seja, E esse percebeste que o maior reconhecimento que poderias dar à tua vida vinha de dentro e não para de fora. fora, vinha de dentro para fora, E que sim. isso não é um ato egoísta, é um ato de Não, amor. não, porque eu antes pensava que 5 minutos que eu tirasse para mim seria um egoísmo, porque eu não tinha tempo, eu tinha que fazer as coisas, eu não podia ir ao Executar, executar, cabeleireiro, executar. eu não podia ir ao Corresponder às cabeleireiro, eu não podia, expectativas. não é? Eu tinha Sim, era sim, que sim. gerir as coisas. Eu quando ia ao shopping tinha que ser negociado entre brincadeiras com os filhos e qualquer coisa que eu visse em 5 minutos numa loja. Era muito negociado, não é? Pronto. E depois comprometia outras coisas que eu ia ter que acelerar em casa, porque tinha faltado em casa uma tarde ou uma manhã. Pronto, a vida era muito corrida, porque assim eu tive esse exemplo atrás, não é? Uhum. E depois a vida de repente parou-me, porque eu durante algum tempo não me levantava sozinha, não me sentava, precisava de ajuda, porque o corpo ficou muito mal, e depois percebi que a vida continuava a girar, não é? E eu estava ali sentada à espera que me ajudassem. E, uh, e comecei a pensar, foi o despertar, foi o sinal que a vida me deu, ou que o universo me deu, de que, ok, está na altura de repensar tudo isto, não é? E assim foi, comecei a perceber, e depois com esta evolução toda, hoje em dia tiro tempo para mim, Uhum. uh, acho que mentalmente tenho uma vida muito mais saudável do que antes de ficar doente, Uhum. fisicamente, e por isso agradeço a minha doença, mesmo que muita gente não consiga entender tudo isto. Sei que tenho limitações físicas, não corro, mas caminho, sou grata por todo e qualquer ato que consiga fazer de forma só, não é? Agradeço tudo Uhum. isso, porque a gratidão também acho que é uma grande parte da evolução. Completamente. Muito bem. Saber agradecer por aquilo que temos, pelas pequenas coisas. Eu hoje em dia consegui pôr 3 pessoas em minha casa que nunca olharam sequer para o céu, não é? Nem, não estão a pensar nisso, e consegui pô-los a dizer: Oh mãe, está ali um passarinho a cantar. Portanto, é muito bom perceber de que a nossa serenidade traz serenidade aos outros que connosco convivem, nos envolvem. Isto é um bocadinho ouvindo-te e nada faz mais sentido que este programa começar contigo, que é um privilégio, uma honra para mim, É, para porque mim. dar voz aos esquecidos começa precisamente com uma jovem com o Mercúrio na Casa 12 em Escorpião, ou seja, uma voz que foi esquecida. Eu acho que o grande volto face na tua vida foi quando tu percebeste que a maior voz que tinha que ser ouvida de ti era de ti para ti.
basicamente. não é? Ou seja, começaste a retirar também o poder, aos médicos, de decidir quem tu és. Acabaste por ser a tua própria autoridade máxima para o teu próprio corpo. Isso com a doença que vives, com as doenças que vives. Começaste a vê-las como, quase como uma. Eu tenho poder sobre elas, aceitando-as, não rejeitando-as, entendendo de onde é que elas vêm. E ao fazer isso, o teu corpo ressoa nestes códigos da ADN e percebe que há uma aceitação, porque tu já entendeste de onde vem. E começaste a querer também fazer uma escolha. Eu quero viver. Eu quero viver de dentro para fora. Eu quero me conhecer como eu sou, sem capas, sem disfarces, olhando para os factos, não floreando factos, não precisando de ser guerreira no sentido de preencher a vida com tarefas, tarefas, obrigações, obrigações para mostrar aos outros que eu sou capaz, mas sim no teu silêncio e na tua contemplação, nas tuas orações, nos teus passarinhos, no teu contacto com o teu corpo, começas a perceber que eu estou unida a mim e eu ouço-me, eu consigo escutar a minha voz porque eu tenho voz, eu sou ouvida e eu ocupo o meu lugar. Faz algum sentido, Verónica? Sim, faz muito sentido. Porque eu sempre achei que para ser vista eu tinha que me mostrar ao mundo como guerreira em armadura, não é? Uhum. E de evitar serviço, e de evitar alegria, e de evitar tudo em função dos outros, não é? E muitas vezes esquecia-me de pensar e eu como me sinto, porque vivi sempre com uma armadura montada, porque achava que era a minha proteção e assim ninguém toca no meu coração amanteigado Uhum. e na minha fragilidade, não é? Que eu fui escondendo e ocultando. E com tudo isto, isso realmente veio ao de cima. Claro que o ser humano tem que sofrer muito para chegar lá, não consegue, não consegue a aprendizagem sem o sofrimento. Essa foi uma das conclusões a que eu cheguei. Deveríamos aprender tudo na alegria, mas não é possível. E nas As dualidades, facilidades. nós vivemos numa dimensão de dualidades. Temos o dia, temos a Né? noite, temos o quente, temos o frio, temos a dor e temos a alegria. A forma como vês E isso é que permite hoje, estás a dar voz a algo que te ficou sim, esquecido. sim, mas foi muito bom reencontrar a minha conexão. Eu lembro-me quando era pequenininha, estava ainda na pré-primária, estava noutro país e lá a quarta-feira era sempre, íamos sempre fazer um passeio. Saíamos da escola e íamos fazer um passeio. E então, durante muito tempo, íamos à floresta, íamos ao bosque. E era onde eu me sentia bem durante a semana inteira. Eu tinha esse chamamento da, não sei, do cheiro, eu ainda me lembro do cheiro das folhas, ainda me lembro do cheiro daquela floresta. E isso ficou esquecido nas memórias recônditas, não é? Isso foi algo que eu redescobri. E ao longo da minha vida, a verdade é que as peças do puzzle foram se encaixando. Eu fui mudando de casas, fui mudando de sítio e vim ao encontro de novo da floresta e na mesma do mar. Que lindo. E essa é muito a minha essência, não sei, é viver a natureza, porque ela traz muita serenidade e Uhum. ela escuta-nos Exato, e, exato. e é muito mais fácil do que às vezes ser escutado por um ser humano. Mas tudo isso acaba por transparecer para as pessoas que nos rodeiam. Elas também começaram a viver a natureza, a escutar a natureza, e é muito bonito ver isso, ver a influência que nós conseguimos ter sem dizer nada, sem falar, no fundo, só com as nossas ações, a influência que temos nos outros. Eu passei se calhar, de gritar e de toda a gente estar agitada à minha volta, para estar serena e toda a gente estar sereno, pelo menos no contexto ambiental, não é, externo, porque cada um terá as suas guerras internas, não é? Claro. E foi muito bonita toda esta evolução que, que ainda está a ser feita, não é? Isso é sempre contínuo, o facto de libertares estas batalhas que perdeste por medo da guerra.
estás a ganhar a guerra mais importante, sim, que e é o é a meu tua resgate. própria dignidade. Ou Sim, seja, a medicina trata do corpo, mas tu começaste a curar a alma que habita nesse corpo. E com isso começaste a ter outro isso, tipo de. isso, sim. E sou muito grata a estas medicinas alternativas que para mim funcionaram. Também o querer aprender, o querer ir atrás deste conhecimento, o querer vivenciar isso, dar oportunidade a várias vertentes para Esta perceber tua qual é o nosso investigação caminho. escorpiónica, não é? Esta Assim, um tua pouco isso. vontade de ir mais fundo. E de entender estes mistérios da vida, da alma, do sentimento, da emoção, ir atrás de tudo isto, desta compreensão, e encontrar este tipo de terapias alternativas e procurar o equilíbrio entre uma coisa e outra Sempre. e ver o que é que funciona para um, para outro, porque aquilo que Exato. funcionou para mim não será igual para todos. E sempre Uh, paralelamente com a medicina tradicional, porque ela é sim, que muito não podemos importante. deixar, não é? Por isso é Não que é a podemos medicina deixar. complementar, complementa aquilo que Sim, é tradicional. mas foi muito importante e acho que se ambas as medicinas trabalhassem mais em conjunto e se ouvissem mais umas às outras, se houvesse essa oportunidade, ah, hum, muita doença estaria já Aceito, mais arquivada ou mais e, aceito, não é? No dia a dia e e podemos. sim, sim, e as pessoas conseguiriam perceber muito melhor de que muita coisa influencia no surgir da doença e não só o corpo a dizer o meu corpo está a falhar. Se calhar alguma coisa falhou muito antes do que o corpo Exato. e foi a nossa alma, a nossa ferida, ou algo que aconteceu, não é? E foram precisos muitos anos para descobrir isto e agora, não sei, a ideia é Tens continuar essa a crescer oportunidade, e a sanar. conseguiste trilhar esse teu caminho. E agora um pouco para quem nos está a ouvir, e tu sendo a primeira, não é, deste programa que traga este podcast, de dar a voz aos esquecidos, que nasce muito também de muitos anos de terapêutica, mente falando em consultório, o que é para ti dar esta voz àquilo que ficou esquecido? Este momento para ti, o que foi? Partilha um bocadinho, que é importante para mim e para quem nos ouve. Primeiro, acho que é muito importante o trabalho que está aqui a ser feito. Uh, Existir alguém que nos dá a oportunidade de dizermos o que pensamos, o que sentimos, é muito importante para nós. Uh, Há muita gente que não está a ser ouvida e não está a ser ouvida primeiro por ela mesma, Uhum. que é esse meu trabalho árduo, que ando aqui há anos a tentar fazer-me ouvir a mim mesma. Uh, Isso continua a trazer consequências muito nefastas para a pessoa e para o mundo, porque acho que todos merecem exprimir a sua dor, exprimir o seu sentimento, exprimir aquilo que lhes vai na alma e receberem ajuda por isso. Quando sentem a necessidade e a vontade de realmente se exprimirem, ter a possibilidade de ter alguém que nos ouça e de encontrar essa ajuda, aos que querem ser ajudados, não é? Porque, como é óbvio, essa é uma das minhas grandes tristezas, é saber que não posso ajudar o mundo inteiro, porque nem todos despertaram ainda para esta vontade. Uh, Acho que este trabalho é muito importante haver a possibilidade de nos escutarem, e de nos saberem escutar e compreender, independentemente de qualquer coisa mais estranha que possa vir dos recônditos da nossa alma, da nossa voz. É muito importante. É uma honra e foi uma honra para mim escutar a tua voz, aquilo que ficou esquecido e que tu trouxeste à memória e que já não é esquecido em ti. E para mim é uma honra muito grande e um privilégio muito grande. E com esta reflexão vamos terminar a partilha de hoje. Obrigada, Verónica, A, ho- profundamente, por a teres honra foi emprestado minha. por teres emprestado a tua voz a tantas outras pessoas que, ao ouvirem-te, deixaram de se sentir sozinhas na sua dor. A tua vitória de hoje não foi apenas superares, ok, Verónica? Não foi só superares a criança
que não era escutada e a inércia muitas vezes da medicina tradicional também não te escutar, mas sim de teres a coragem de ser ouvida. Se tu, que nos estás a ouvir, também sentes que tens uma parte da tua história silenciada, um coração virado para trás ou uma voz esquecida, não fiques mais no silêncio. Este projeto Dar voz aos esquecidos está aqui para te acolher. Preenche o nosso formulário, que vai estar nesse link, que vai estar no podcast do canal do YouTube das Faces, e também vem dar a voz à tua verdade, porque quando uma voz se liberta, todos nós nos curamos um pouco mais. Então, até ao próximo testemunho e mais uma vez, Verónica, obrigada pela tua coragem e pelo teu grande exemplo.